Eu quero, nesta manhã, conversar um pouco com os amados irmãos sobre um tema que é muito amplo, muito abrangente, mas a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é a família na cosmovisão cristã. A gente está estudando sobre cosmovisão, sobre uma visão de mundo, de vida à luz das Escrituras, e a gente vai pensar um pouco sobre esse assunto nessa manhã. Isso aqui é uma aula, então se você quiser perguntar alguma coisa, você pode fazê-lo, tá certo? Vai ser uma aula um pouco menor, mas se você quiser perguntar algo, tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, pode fazê-lo. Por favor, abra sua Bíblia em um texto básico sobre família, que é Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até o capítulo 6, versículo 4. A gente não vai dissecar esse texto, explicá-lo com minúcias, com detalhes, mas a gente vai partir desse texto que apresenta a cosmovisão cristã, bíblica, sobre família, para estarmos conversando sobre esse tema tão importante para todos. Efésios 5, 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Os irmãos acharam? Sim? Muito bem. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Amém. Então vamos tratar, irmãos, hoje sobre esse tema, a família na cosmovisão cristã. Por favor, acho que é Amanda? Passa aí, minha irmã, o slide, por gentileza.
Ok. Todos nós sabemos, essa é uma frase muito dita, que a família, é a célula mãe da sociedade. Ou seja, a base de formação de toda a sociedade está na família. A família, ela é o primeiro ambiente social de nossa convivência. É na família onde nós aprendemos a coexistir uns com os outros, aprendemos a disputa, a dividir, a ceder, a argumentar e a perdoar. É na família. Amados irmãos, assim como a sociedade, ela é formada pela família, ou seja, o conjunto de famílias, a coletividade de famílias compõe a sociedade. Então a sociedade, ela é formada pela família. A família é igualmente moldada pela sociedade. Observe que há uma relação íntima entre família e sociedade. A sociedade é composta por famílias. Mas a família, ela é também moldada pela sociedade. O que nós estamos testemunhando? Nos últimos 50, 60 anos, a nossa noção de família tem mudado bastante. E essa visão de família, ela tem sido transformada por causa da mudança da sociedade. A sociedade sofre transformações e essas transformações, elas impactam as famílias. É comum muitas pessoas dizerem que a família deve se adaptar às novas circunstâncias sociais. Circunstâncias essas que fizeram surgir novos modelos familiares. Então nós vemos pessoas afirmarem mais ou menos o seguinte, né? A formação da família hoje pode ser diferente da formação tradicional. E a sociedade tem que entender isso e as pessoas precisam se adaptar aos novos moldes de família. Mas o que a cosmovisão cristã diz acerca da família? É sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouco hoje. Até aí, está tudo claro? Fácil, né, irmãos? Tranquilo? Muito bem. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre a diversidade da família, o papel da família na sociedade e a estrutura familiar tem sido bastante questionados nos últimos anos. A estrutura familiar, conforme Deus estabeleceu, pai, mãe, filhos, marido, mulher, filhos, essa estrutura familiar, ela tem sido questionada. Vamos remeter a um período bem distante de nós, lá na antiguidade. Na antiguidade, irmãos, era comum que fosse considerada a família extensa. Então havia a ideia de família extensa. Ela incluía os cônjuges, além dos cônjuges e filhos, ela incluía os cônjuges dos filhos e os netos. Normalmente, todos esses estavam sob a autoridade e sob a proteção do patriarca. Então, havia um homem que era o patriarca da família e ele abraçava todo mundo. A mulher, os filhos, os cônjuges dos filhos, os netos, todos eles estavam sob a mesma autoridade e a mesma proteção do patriarca. Quando nós olhamos um pouco os tempos bíblicos,
Nos tempos bíblicos, conforme Gênesis 46, 27, indo lá para a época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os escravos da família, eles eram considerados como parte da casa. Parte da casa. Durante séculos, houve a predominância de um modelo chamado família nuclear. E a família nuclear, ela é composta principalmente por pai, mãe e filhos, especialmente na sociedade ocidental. Mas esse modelo, irmãos, esse modelo, também chamado de família tradicional, não é o único modelo conhecido hoje. O que aconteceu? Essa diversidade de modelos chamados de família. Quando você vai para o século XVIII, desde o século XVIII, a sociologia e a antropologia têm descoberto e estudado várias culturas. E essas culturas, elas apresentam modelos completamente diferentes dos nossos. Só vou mencionar rapidamente algumas delas. Por exemplo, a poligamia entre um povo chamado os Bantus é muito comum. Um homem casado com muitas mulheres. Mas entre os tibetanos é muito usual a poliandria. E o que é a poliandria? Uma mulher casada com muitos homens. Entre um grupo chamado todas, é comum, desculpa a redundância, o casamento entre grupos. Os grupos se casam. Ou a família tribal dos indígenas sul-americanos, a família lá na Nova Guiné. Olha o que acontece, a família na Nova Guiné. Não se reconhece o conceito de paternidade. E crianças são criadas pelo irmão da mãe. Ou seja, quem cria não é o pai. Quem cria é o tio. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Todos já ouviram falar da teoria ou da hipótese darwinista. O que ocorreu com a popularização da teoria de evolução das espécies de Charles Darwin? Essa teoria, que é defendida nos ambientes acadêmicos como uma verdade absoluta e que não pode ser de forma nenhuma questionada, a teoria darwinista, ela contribuiu muito para a relativização da família. Por quê? Porque, segundo essa teoria, a família seria um subproduto da evolução das espécies. Um subproduto da evolução das espécies. Apenas isso. Um anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é algo contra o tempo. Eu vou dar um exemplo. É você utilizar para um tempo, para uma época, conceitos de um outro tempo e de uma outra época. Vou dar um exemplo muito familiar nosso. Então, nós presbiterianos somos calvinistas. Nós seguimos muito a doutrina de Calvino, principalmente sobre a questão soteriológica, a doutrina da salvação e em várias outras áreas, tá? E nós afirmamos, como presbiterianos, que a doutrina calvinista, ela é baseada na Bíblia. E que ela é paulina, que ela está presente em toda a Bíblia e de uma maneira ainda muito mais especial em cartas paulinas, como por exemplo, Efésios e Romanos. Mas é um anacronismo uma pessoa dizer assim: Paulo é um calvinista.
Por quê? Porque o termo calvinismo não é da época de Paulo. Porque Paulo é do primeiro século. Calvino é do século XVI, nasceu em 1509. Então, o anacronismo é isso. É nós usarmos conceitos de uma época e queremos aplicar esses conceitos para épocas passadas, retroativas, tá? Então, um anacronismo, segundo a teoria darwiniana sobre família, há um anacronismo que ainda estaria presente na nossa sociedade por mero apego ao passado, necessário para a sobrevivência dos grupos primitivos, mas apenas conveniente hoje. Então veja, como a teoria darwinista, ela não apenas tem um impacto no que diz respeito à concepção das espécies, no que diz respeito à ideia sobre a geração do mundo, mas ela tem um impacto no conceito da família. Pensando em uma ideologia muito famosa, o marxismo, Karl Marx, já ouviram falar dele, né? Então, para o marxismo, a instituição familiar não é nem mesmo conveniente. Então, para o marxismo, a família seria apenas um reflexo da composição social da sociedade burguesa, com a finalidade danosa de reproduzir e de perpetuar a estrutura econômica opressora. Então veja, segundo o conceito do marxismo, o que a família faz? A família é uma composição de uma sociedade burguesa e que simplesmente reproduz e perpetua uma estrutura econômica que oprime. E aí vem as famosas lutas de classes. Então é importante a gente entender isso, irmãos, porque às vezes um cristão, ele pode fazer afirmações sobre determinados movimentos, determinadas ideologias, determinados conceitos, e às vezes pode expor uma adesão a determinados conceitos, mas a determinadas ideologias, mas cujos princípios conspiram com a nossa própria fé, com a nossa própria concepção. Qual foi o resultado disso? Dessa concepção marxista e de outras concepções contrárias à família. Houve uma paulatina, uma gradual desvalorização do núcleo familiar e, consequentemente, o padrão de família, homem, mulher, marido, esposa, filhos, ele foi sendo relativizado. Qual a consequência disso? A consequência disso, meus amados irmãos, é que a base normativa para a família na sociedade passou a ser a legislação do país. Então, o conceito de família se torna muito condicionado àquilo que a lei, as respectivas leis das diferentes nações estabelecem. Só que tem um detalhe. As leis, elas variam de lugar para lugar e de época para época. Então, a gente está aí finalizando, hoje, né? A final da Copa do Mundo, lá no Catar. E o Catar tem costumes muito diferentes da sociedade ocidental. Então, existem leis lá no Catar que para nós, ocidentais, brasileiros, não se aplicam, mas lá se aplica. E as pessoas que estão lá têm que se submeter àquelas leis. Ou seja, as leis, elas variam de um lugar para
o outro. Qual a consequência disso? Pensando no nosso contexto, a nossa legislação, ela tem se adaptado a um conceito que define família como qualquer grupo de convívio unido por laços afetivos. Então, a ideia de família é um grupo de convivência que tem laços afetivos. Então, a legislação apresenta essa ideia. Só que tem um detalhe, meus amados irmãos. Tornar o afeto o fundamento da família, ou seja, o que constitui uma família é o afeto, pode parecer sensível, pode parecer para alguns de bom senso, mas qual é a consequência disso? É que simplesmente esta definição, ela serve para legitimar a ausência de qualquer padrão normativo para a família. Se a ideia de há afeto, há um relacionamento e que há afeto, ali está uma família, qual é o padrão normativo para a família? E nós temos também outras dificuldades. Exemplo, famílias que são compostas, sim, de pai, de mãe, de filhos, mas que são disfuncionais. Exemplo, tem lá, pai, mãe, filhos. Mas há cônjuges adúlteros, há cônjuges que traem, há maridos violentos, mães manipuladoras, filhos rebeldes, esposas depressivas, pais ausentes, irmãos que se odeiam, etc. O que é que nós temos aqui? Nós temos também uma família disfuncional. Nós temos uma família que não se adequa ao propósito de Deus. Então, a gente precisa entender que há um padrão. Que há um padrão em meio às disfunções da família. Se nós pretendemos, irmãos, enxergar a instituição familiar em uma cosmovisão cristã, nós precisamos ser não somente tradicionais, nós precisamos ser bíblicos. E Deus, Ele tem um padrão para a família em meio ao contexto em que nós vivemos e aos diferentes contextos. Se você vai para Gênesis, capítulo 2, Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes 7, 29 e Gênesis 2, 18. A Bíblia nos mostra que Deus criou o ser humano. E que Adão, ele foi criado por Deus em um estado de retidão. Adão não tinha pecado, mas Adão não era completo, ele não se bastava. Ele precisava de Deus e ele precisava de alguém semelhante a ele. O Deus que criou todas as coisas em 6 dias e que dizia: é bom, o que eu fiz é bom. Em um determinado momento, Gênesis 2,18, Deus diz: não é bom. O que não é bom? Não é bom o quê? O que não é bom em um universo perfeito? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Então perceba, Adão, ele foi criado perfeito, mas ele não era completo, ele não se bastava, ele precisava de uma mulher. Ele precisava de uma mulher, amém, exatamente isso. Ele precisava de uma mulher. Então aquela ideia, né? O homem diz: eu não preciso de mulher. Ou muito comum hoje, né, mulheres dizerem: eu não preciso de homem. Isso carece de base bíblica, de fundamento bíblico. É certo
que nem todos casam, é certo que nem todos contraem filhos. Só que Deus não nos criou seres completos. Perceba, Deus resolve o problema e Ele cria Eva a partir de Adão. Adão é formado do pó da terra, mas Eva é criada a partir de Adão, e Deus apresenta Eva a Adão. Quem foi a primeira pessoa que celebrou casamento na história? Foi Deus. Então Deus apresenta Eva para o seu esposo Adão. E Deus diz para eles que eles deveriam se unir, que eles deveriam ser fecundos, que eles deveriam ter filhos, que eles deveriam encher a terra. Então, perceba, queridos irmãos, que os nossos primeiros pais, eles são unidos e eles devem formar a humanidade. Todos nós somos, de certa forma, filhos de Adão e Eva. Em que sentido? Descendentes deles. Então, Deus cria a família e Deus cria o homem propício e necessitado de relacionamentos, especialmente com a mulher. E Deus capacita homem e mulher para que numa relação conjugal, física, eles possam gerar filhos. Eles têm de Deus a capacidade de criar filhos. Somente homem e mulher geram filhos. Então, a cosmovisão cristã, ela afirma que a família é uma instituição simultaneamente divina, mas também humana. Divina porque foi estabelecida por Deus, humana porque é composta por seres humanos, e aquele padrão estabelecido por Deus no Éden, ele precisa encontrar expressão histórica por meio da cultura humana. Contudo, o que é que nós observamos na história e nas culturas? Uma tendência constante para o desvio desse padrão estabelecido em Gênesis. Desde a queda, note bem, desde a queda, há um desvio nesse padrão. Pense comigo. Gênesis 3, Gênesis 4. A continuidade da história bíblica. O que é que nós vemos? O ser humano peca. E quando ele peca, há uma desarmonia familiar. Então veja, as famílias, elas infelizmente podem ter variados problemas, mas a matriz original dos problemas na família é o pecado. Entende? Então nós podemos terrivelmente termos diversas dificuldades no ciclo familiar, mas a causa primeira, a causa comum, a raiz de todos os problemas familiares se chama pecado original. Adão e Eva pecam. Qual o resultado disso? Há uma desarmonia familiar. O que que a Bíblia nos mostra? Primeiro, eles se escondem. Eles fogem, envergonhados um do outro. Adão, que foi omisso durante a tentação de Eva, ele simplesmente transfere para sua esposa a culpa pela desobediência. Os irmãos já leram e já ouviram isso muitas vezes. Deus procura Adão. Deus não procura inicialmente Eva. Deus, entre aspas, procura Adão, porque Deus sabe de todas as coisas. Adão, onde é que você está? Está onde, Adão? Senhor, eu tive medo e eu me escondi. Adão, você comeu do fruto que eu te ordenei para que você não comesse? E Adão, na sua omissão, ele diz: a mulher, Senhor, olha mesmo nessa noite, me diga um negócio desse. A mulher que o Senhor me deu,
Ela me deu do fruto e eu comi. Coitadinho de Adão. Não é? Coitado de Adão, coitado que nada. Logo depois da queda, o homem omisso, que não impediu a sua mulher de pecar, que não manteve a sua casa em ordem, que não chegou para Eva e disse: Deus disse para não comer, e a gente não vai comer. Ok, amor? Vamos honrar a Deus. Eu te amo, dá um beijinho. Pronto, o homem que não fez isso, ele simplesmente culpa a esposa pela desobediência. E aí Deus anuncia várias consequências do pecado, e uma delas é que a mulher, Deus anuncia para a mulher, que o homem iria exercer dominação sobre o desejo dela. E aí nós temos a guerra dos sexos. Nós temos aquela situação em que o homem quer governar, mas às vezes a mulher também quer governar. E começa, ao invés de uma relação harmônica, saudável, de completude, uma relação de queda de braço, uma relação de quem manda mais aqui. Quem manda mais? Quem diz a última palavra, né? E alguns homens brincam e dizem: eu digo a última palavra. Sim, senhora. Esse conflito, irmãos, por causa do pecado. Mais adiante, o que é que nós temos? Um irmão invejoso comete fratricídio. Caim mata Abel, seu irmão, ambos filhos de Adão e Eva. Um marido arrogante incorre em bigamia e se arroga da sua força. Chama as mulheres e diz assim: olha o que eu fiz com quem me fez algo. Olha o que eu fiz com quem me importunou. E esse indivíduo era descendente de Caim. O nome dele é Lameque. Tinha duas esposas, Ada e Zilá, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 23. E ele diz: matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Então nós temos aqui, logo depois da queda, as famílias desintegradas. Um filho desdenha do seu próprio pai, e a família se quebra. Abraão, com todas as suas qualidades, um pai da fé, mas teve sérios problemas familiares. Isaac também, Jacó também. Ou seja, a narrativa bíblica, ela simplesmente retrata a corrupção do modelo familiar presente em todas as culturas, ou menor ou maior grau, pós-queda. É isso. Quando você avança um pouco mais, Paulo, ele afirma que o padrão criacional que Deus estabeleceu, ele pode ser intuído, percebido na própria natureza. Romanos capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Deus, ele estabelece o seu padrão. A família, cujos laços biológicos apontam os laços afetivos que ela precisa seguir. Há um padrão criacional. Mas o que é que o ser humano faz? O ser humano, o homem, a humanidade, ela rejeita esse conhecimento de Deus. Ela estabelece o seu próprio padrão. Ela adora a criatura ao invés do Criador. E o resultado disso, amados irmãos, é que a idolatria, ela vai gerar um
comportamento, uma sexualidade fora do padrão que Deus estabeleceu, contrária ao modelo que Deus estabeleceu. Bem, se você estuda um pouco as ciências humanas elas veem na variedade dos modelos familiares uma prova de que não há padrão algum a ser seguido, uma justificativa para a relativização da família. O cristão, ele vê diferente. O cristão, ele enxerga nessa mesma diversidade de padrões, de modelos, de funcionalidade, ele vê o caos em que a humanidade mergulhou por se rebelar contra o Criador. A humanidade, ela quebrou a sua relação com Deus e ela se perdeu. E ela fez de si mesmo o seu próprio Deus. E começou um processo de idolatria, de autodivinização, estabelecendo para si mesmo o padrão. Veja bem, irmãos, não há nenhum texto na Bíblia que nos mostra que nós temos direito da parte de Deus de dirigirmos o nosso próprio destino, de estabelecermos as nossas próprias leis. Jeremias diz isso quando ele fala: não cabe ao homem dirigir o seu destino, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então, quando o ser humano ele busca estabelecer a sua ideia de família, de vida, de relacionamentos, conforme os seus próprios padrões, ele está trazendo para si algo que Deus não lhe conferiu. Ele está trazendo para si o, entre aspas, o poder de apresentar padrões, modelos. Só que Deus já apresentou esses padrões e esses modelos. E esses paradigmas que Deus colocou são para o nosso bem, são para o nosso êxito. E quando nós seguimos esses padrões, nós iremos bem. Quando nós abrimos mão desses padrões, em quaisquer áreas, infelizmente, nós colhemos os frutos dos nossos próprios pecados. Deu para entender até aí? Eu já vou ter que caminhar para o final, tá? O tempo passa. E aí a gente fecha, eu estou correndo. Há um padrão, irmãos, que é restaurado tanto na forma como na função. Um padrão de família. O que a cosmovisão cristã faz? Oi. Foi, a própria natureza foi afetada pelo pecado. Certo? Foi. Qual o padrão? Sim, não. Sim, não. Na verdade, deixa eu tentar aqui ajudar. Não é que o nosso referencial é Deus, e Deus se revela na natureza também. Só que o padrão específico para a família cristã e para outras relações na vida são estabelecidos por Deus na sua palavra. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus, ele se revela na natureza. Isso se chama revelação geral. A revelação geral, ela não é suficiente para salvar, mas a ignorância a ela, ou melhor, a desconsideração a ela, é suficiente para condenar. Tanto que Paulo diz
que os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não adoraram. Mas o que acontece? Há uma idolatria. A rejeição do conhecimento de Deus, ela nos leva à idolatria. E, infelizmente, idolatria e comportamento sexual fora do padrão de Deus, historicamente, são intimamente ligados. Idolatria e imoralidade são elementos que eles estão muito conectados na história. Então, quando eu falo a questão da natureza, ela foi afetada pelo pecado. A natureza, ela não é para nós uma referência moral. A nossa referência moral é Deus. Deus se revela na natureza. Só que o conhecimento de Deus através da natureza não é um conhecimento suficiente para a nossa salvação. Mas a rejeição do homem ao conhecimento de Deus, que se revela na natureza, o torna indesculpável. Mas nós entendemos o padrão de Deus na Escritura. Lembrando que não existe mãe natureza, tá? Tem um diretor aí extremamente famoso que ele tem uma relação assim meio que idolátrica com a natureza. E isso ele expõe até nos filmes deles, né? Produções grandiosas, né? Mas não existe mãe natureza. A mãe, não há natureza autoexistente. Isso aí beira ou se configura panteísmo. Deus não é a natureza não é Deus. Deus e a natureza são distintos. Deus é o pai da criação. A natureza foi criada por Deus. Não sei se deu para explicar, Maria. Tá? Então, assim, o nosso padrão não é olhando para a natureza e a gente vê um padrão. Porque existe disfunção na própria natureza. O nosso padrão é Deus que se revela na natureza e na Escritura. Certo? Não. A natureza, ela não é referência moral para a gente. Não. Ela é referência da glória de Deus. Exatamente. Glória essa que por causa do pecado nós não conseguimos vê-la como deveríamos, mas ela é uma referência da glória de Deus. Exatamente. Não. Exatamente. Exato, que às vezes há aquela ideia, né, pessoas olham e dizem assim, mas determinados animais coexistem assim, né, mas nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que foi maculado pelo pecado, nós vivemos em um mundo que foi desconectado em virtude da queda. Então, o nosso padrão vem de Deus, Deus se revela ainda na natureza, mas a natureza é caída. A natureza foi amaldiçoada pelo pecado, mas a revelação que nos apresenta o padrão de Deus, tanto o padrão moral como o padrão salvífico, e o padrão moral deve ser um resultado da nossa salvação, é a Escritura. É a única referência. Sem Escritura a gente vai tatear. Sem Escritura, a gente vai criar o nosso próprio padrão. E como nós somos seres corrompidos, nós só podemos oferecer o que temos e o que somos. Nós vamos criar um padrão corrompido. É impressionante como nós, seres humanos, por mais que a gente se esforce, aquilo que a gente tente criar sem Deus, sempre vai ter corrupção. Sempre vai ter corrupção. Porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa essência. Então, eu queria 2 minutinhos, eu vou ter que encerrar, tá certo? Por causa da hora. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a cosmovisão cristã. O que a cosmovisão cristã faz? Ela não se restringe a criticar o relativismo moral que tem atacado a família. A cosmovisão cristã, ela busca apontar uma restauração da família em Cristo.
E o que a igreja precisa fazer? A igreja, ela é responsável por, humildemente, amorosamente, pacientemente e não de maneira beligerante, apresentar o modelo de Deus para a família. A igreja não vai impor isso, a igreja não vai forçar isso, a igreja apresenta o modelo de Deus. Você olha desde o Antigo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, o povo de Israel tinha leis, tinha costumes específicos para modelar a estrutura e os relacionamentos familiares e diferenciar essa estrutura e esses relacionamentos dos povos pagãos. Exemplo, havia leis para valorizar a família, para valorizar a mulher. A Bíblia não é um livro machista, como alguns dizem. Havia leis para valorizar a mulher, a fidelidade conjugal, o matrimônio, a autoridade paterna e a criação de filhos. E mais, a religião, ela deveria ser passada de pai para filho, por meio do ensino no lar. Ou seja, os principais responsáveis pela educação dos filhos são os pais. Os principais responsáveis por educar os filhos são os pais. Nós podemos ter outros agentes, como a escola, que nos auxiliem, mas a principal responsabilidade de educação é dos pais. Por isso que a Bíblia traz tantos provérbios a respeito do filho que aprende a sabedoria do pai. Então, biblicamente, irmãos, o lar, ele precisa ser, e o lar hebreu era, um ambiente de ensino, de aprendizado a respeito de Deus e da retidão, sob responsabilidade maior do pai. Então aquela ideia, né? A mãe cria, a mãe ensina, a mãe disciplina, a mãe corrige, a mãe faz, e o pai traz comida e pronto. Não é um conceito bíblico. Não apenas a mãe, mas o pai, ele tem a responsabilidade. Os nossos filhos precisam de referência feminina, mas eles precisam de referência masculina. Eles precisam disso. Eles precisam olhar e dizer: tem uma mulher na casa e tem um homem na casa. E isso não mudou no Novo Testamento. O texto que nós lemos, nós vemos claramente o papel do pai como o cabeça do lar que reflete Cristo. O papel da mulher como auxiliadora idônea, que não é menor do que o homem, não é inferior ao homem, mas que auxilia o homem na sua missão, no seu propósito. E que homem e mulher juntos, né? Um pai da igreja, ele disse: Deus não criou o homem, Deus não criou a mulher da cabeça do homem, para que a mulher não mandasse no homem. Deus não criou a mulher dos pés do homem, para que o homem não pisasse na mulher. Deus criou a mulher da coluna do homem, para que ela pudesse estar ao lado dele, para que ela pudesse ser a sua companheira. Então é esse o padrão de fidelidade conjugal, o padrão de instruir os filhos na fé, instruir os filhos para amar a Deus. A gente olha, irmãos, a sociedade romana era permissiva, era uma sociedade altamente liberal, era uma sociedade adúltera, poligâmica, em que o divórcio era muito comum. Homens que se casavam para ter filhos e se casavam para se divorciar, isso era muito comum. Mas quando Paulo fala sobre o líder na igreja, ele precisa ser esposo de uma só mulher. Ou seja, ele precisa ter uma cosmovisão e uma vida cristã. Concluindo, como portadora da cosmovisão cristã, a igreja tem uma incumbência: profetizar ao mundo. O que é profetizar? É anunciar a palavra de Deus. Profetizar ao mundo sobre o padrão divino para a família e as consequências
de abandoná-lo. A nossa sociedade, em amor, precisa saber, pela igreja, que deformar a base da sociedade, que é a família, significa desfigurá-la como um todo. E mesmo que a sociedade aparentemente não esteja sofrendo essas mudanças estruturais, ela irá sofrer. E isso tem um efeito corrosivo. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é não se calar. O papel da igreja é anunciar o padrão bíblico para a família. E mais, dentro do padrão bíblico para a família, temos famílias nucleares em que pai, mãe e filhos constituam a base. E mais, temos famílias que refletem Cristo. Precisamos ter famílias nos quais maridos invistam tempo e afeto em sua esposa e filhos. Maridos que dedicam tempo e amor para sua esposa e filhos, que gerem consequentemente um ambiente de segurança e de amor. Precisamos de famílias em que esposas se dediquem amorosamente ao marido e aos filhos, com alegria, que não olhe os filhos como um peso, como algo que atrapalha a vida profissional, não. Famílias em que esposas olhem amorosamente ao marido e se dediquem aos filhos com alegria, em que os filhos obedeçam a seus pais, sem rebeldia mundana ou má vontade carnal, em que todos aprendem e ensinam uns aos outros a palavra de Deus e vivenciam a fé em Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Pela cruz me chamou.